Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar o sexto episódio da nova série Percy Jackson e os Olimpianos. O episódio começa com um pequeno recap do último episódio que o tal do Percy esteve junto de seus amigos perto do deus Ares. E no final, Grover menciona ter descoberto quem subtraiu o raio mestre de Zeus. Já o episódio 6 em si começa com um homem em uma sala conversando com a pessoa responsável por essa subtração. Esse homem, entretanto, estava irritado pois a pessoa que subtraiu o raio mestre acabou o perdendo. Mesmo que esse erro tenha sido corrigido, há muita coisa em jogo e essa pessoa não pode falhar novamente. A guerra está se aproximando, uma guerra muito maior do que a de Zeus e Poseidon. E se a pessoa que subtraiu o raio mestre não provar seu valor, haverá outra pessoa pronta para tomar seu lugar. Não é mesmo, pequeno herói? Perguntou o homem olhando diretamente para o Percy. Ainda não está na hora, ele deve sair dali e mostrar do que é capaz. Nesse momento, o jovem Percy acorda lá dentro do caminhão junto com seus amigos. Isso não se passou de um sonho. Grover estava tentando observar para o lado de fora para ver onde eles estavam e assim que consegue, descobre que já estavam chegando. Percy e Annabeth irão utilizar um cristal e um dracma como oferenda para se comunicar com o pessoal lá do acampamento, pedindo a ajuda da deusa Íris, a deusa do arco-íris. Ela aceitou a oferta do dracma, mas para surpresa da Annabeth e do Percy, quem atendeu a ligação não foi o Kiron, o diretor do acampamento, e sim o Luke. O jovem diz que Kiron não está ali pois ele está tentando manter o acampamento em ordem. Os chalés dos filhos dos deuses estão se dividindo por causa da suposta guerra que está prestes a começar. Percy então fala pro Luke não se preocupar pois ele já descobriu quem subtraiu o raio mestre. Luke pergunta como eles descobriram isso e Annabeth conta que enquanto o Grover estava conversando com Ares, o sátiro percebeu que o deus estava tentando a todo custo proteger o nome dessa pessoa que subtraiu o raio, e por causa disso eles chegaram à brilhante dedução que só poderia ser a filha do Ares, uma jovem chamada Clarice. Afinal, o deus nunca se esforçaria tanto para proteger outra pessoa que não fosse uma de suas filhas. Percy então fala para o Luke que Kiron precisa prendê-la e descobrir o que ela sabe. Além disso, também existem coisas muito maiores do que a guerra. Ele não vai dizer o que são essas coisas, mas pede para o Luke confiar nele. Percy também aproveita para pedir um conselho para o jovem. Ele diz que estão indo a Las Vegas para se encontrar com o pai do Luke, o Hermes. Mas Annabeth corta a ligação. Ela diz que o Luke provavelmente iria tentar impedi-los de encontrar seu pai. E eles não precisam ouvir isso agora. De repente, Grover aparece dizendo que as pessoas que estão dirigindo aquele caminhão não são pessoas do bem. Eles estão vendendo animais sem permissão legal. E por causa disso, o Grover quer libertar esses animais. Eles são criaturas extremamente inteligentes e já têm um plano de fuga. A única coisa que falta para eles escaparem daquelas jaulas é um polegar opositor, ou seja, os amigos terão que abri-las para os animais poderem escapar. Na cena seguinte vemos o que aconteceu. Os animais estão todos soltos no meio de Las Vegas. Grover, entretanto, deu a bênção dos sátiros para eles. Assim, os animais conseguiram chegar sãos e salvos até a floresta. Annabeth então diz que eles têm que se apressar para chegar até o Hotel Lotus. E Percy pergunta como eles vão saber qual é o Hotel Lotus. Mas isso é claro, só pode ser aquele hotel gigantesco em formato de uma flor de lótus. Assim que entram no hotel, Percy percebe que é um lugar muito divertido e quer tirar um tempo de folga de sua missão para se divertir um pouco, mas Annabeth não permite. Ela diz que eles precisam encontrar o Hermes, pedir uma carona até Los Angeles e um plano para invadir o submundo e depois sair dali na mesma hora. Grover então fala a respeito da história da Odisseia. Nela, Odisseu, o personagem principal, foi parar em uma praia e lá haviam pessoas que se esqueceram de tudo, como por exemplo de onde vieram e tudo que era mais importante para eles. E isso aconteceu porque eles comeram as flores de lótus. Ou seja, se o grupo entrar ali naquele hotel, existe a chance deles esquecerem de tudo e acabarem tendo problemas gigantescos por causa disso. Mas Hermes está lá dentro e eles não têm outra escolha. Annabeth simplesmente diz para eles não comerem nada. Lá dentro, eles encontram de cara um cassino gigantesco e decidem se separar para procurar pelo Hermes. Annabeth e Grover já viram o seu rosto e sabem como ele é, mas o Percy não. Por causa disso, Grover irá procurar sozinho, enquanto a Annabeth sai com o Percy. Ela, entretanto, fala para todos se encontrarem naquele lugar daqui a 20 minutos. Se o Grover encontrar o Hermes primeiro, ele não deve falar nada, deve voltar e chamar a Annabeth e o Percy para irem com ele. Assim que Grover sai, Percy pergunta por que Annabeth exigiu estar junto na presença do Hermes, e ela diz que é porque o Grover não conhece o Luke como ela conhece. Acontece que a mãe dele é uma vidente,
uma pessoa que consegue enxergar através da névoa e sabe da existência dos monstros, dos deuses e etc. Mas às vezes, essas pessoas que são videntes veem coisas assustadoras e acabam enlouquecendo. Annabeth acha que isso aconteceu com a mãe do Luke e ele culpa Hermes por causa disso. Annabeth acha que o Hermes faria qualquer coisa para fazer as pazes com seu filho, e ela acha que o Deus possa pensar que ajudando o Percy e ela, ele estaria recomeçando a relação com seu filho. Enquanto Grover andava lá pelo hotel, ele encontrou um outro sátiro chamado Augustus, porém ele estava comendo a flor de lótus. Grover ficou falando com ele, dizendo a respeito de sua família e de seu tio Ferdinando, que nunca conseguiu encontrar o deus Pan, mas ao ouvir esse nome, o Augustus começa a dizer que ele conseguiu encontrar o deus Pan. Ele quase conseguiu salvá-lo, mas ainda precisava de alguém para ajudar e esperou pelo momento que esse alguém iria aparecer, e só pode ser o Grover. Ele então pede a ajuda do jovem. Ao mesmo tempo, Percy estava contando para Annabeth a respeito de seu sonho com aquele homem que conversava com a pessoa que subtraiu o raio mestre de Zeus. Annabeth então diz que Percy estava vendo Hades conspirando com a Clarice em seus sonhos, mas ela não sabe o porquê. Percy diz que eles estavam conversando a respeito de algo ainda maior que vai acontecer, como se a briga entre Zeus e Poseidon fosse só o começo, e eles estivessem planejando algo ainda maior. Percy está preocupado, pois se existe algo tão grande que nem os deuses podem dar conta, como eles, apenas semideuses, irão ajudar? Mas nem Annabeth tem resposta para isso. Ela sabe que a única coisa que eles podem fazer é chegar logo até Santa Mônica. Ao mesmo tempo, Grover estava seguindo Augustus. Ele quer ajudá-lo a salvar o deus Pan, mas pergunta o que o deus estaria fazendo naquele local. Afinal, esse hotel não se parece em nada com a natureza. Mas aí o Augustus olhou para a cara dele e perguntou quem ele era. O sátiro já havia se esquecido. Augustus então ofereceu um pouco de seu lanche para o Grover e ele disse que não podia comer flor de lótus, mas aqueles na verdade eram nachos. E Grover não entende. Se o Augustus não está comendo as flores, como ele está esquecendo de tudo? Grover então sabe que tem que contar isso que acabou de descobrir para alguém, mas ele não se lembra quem. E o Augustus então o chama para ajudá-lo e Grover aceita. Vemos então que Annabeth e Percy finalmente encontraram o deus Hermes. Ele diz que já sabia que os dois queriam sua ajuda para entrar no submundo e avisou que eles não seriam os primeiros semideuses a pedir tal coisa e também não seriam os últimos a se decepcionar com a resposta. Annabeth então fala que eles dois são amigos do Luke e Hermes então decide ouvi-los. Assim que se sentam para conversar, Hermes diz que se lembra da Annabeth, pois ela estava com o Luke da última vez que ele o viu. Annabeth fala que ouviu toda a briga deles, com o Luke dizendo que culpava o Hermes por tudo que aconteceu com sua mãe. Luke odeia o Hermes, mas a Annabeth diz que se o deus ajudá-los a chegar até o submundo e recuperar o raio mestre de Zeus, Luke irá perceber que Hermes se importa com ele e talvez possa dar uma nova chance ao deus. Hermes então começa a dizer que existe uma passagem secreta para o submundo. Ele já ajudou outros a encontrá-la, mas toda vez que alguém tenta, algo terrível acontece. Hermes então diz que foi avisado para se manter longe do Luke e de sua mãe, e não importa o que ele fizesse, só pioraria a situação. Ele, entretanto, ignorou esse aviso, e a situação não se tornou apenas terrível para o Luke, e sim para todos eles. Annabeth então pergunta se ele vai ajudá-los ou não, e Hermes fala que não se envolve mais, isso não vale a pena. Annabeth então diz que tudo isso foi uma perda de tempo e eles não têm tempo para perder. Ela então se levanta para ir embora, e Percy também se prepara para acompanhá-la, mas Hermes diz que foi o pai dele, Poseidon, quem o avisou para ficar longe de seu filho. O deus disse que foi horrível ver o Percy sofrer e se sentir impotente em não poder ajudá-lo, mas às vezes se sentir impotente é parte da experiência de ser pai. Percy então conta que seu pai marcou um encontro com ele na praia de Santa Mônica, e Percy não entende por que o seu pai diria algo como isso se ele queria se encontrar com ele. Percy então se levanta para ir tentar encontrar seu pai logo, mas Hermes avisa que já não adiantaria muito, pois já se passou o tempo demais. O jovem Percy então sai correndo dali, e junto da Annabeth, ele fala que mesmo que pareçam que eles só estavam ali há 20 minutos, na verdade já é quinta-feira. Eles estão ali dentro fazem dias. O tempo passa muito mais rápido ali. Cada segundo é como se fossem vários minutos lá do lado de fora. Hermes enrolou os dois esse tempo todo, sabendo que o tempo da missão estava acabando. Mas graças a isso, Annabeth se sentiu muito melhor por ter subtraído as chaves do carro dele. Ela ficou invisível e pegou as chaves direto do bolso dele. Agora, eles só precisam encontrar seu carro, que irá levá-los direto para o lugar onde eles queiram ir. Talvez eles ainda tenham
tempo de terminar a missão antes do solstício. Percy então conta que Hermes falou outro negócio pra ele. A razão pela qual eles não podiam perceber que o tempo estava passando rápido era a flor de lótus. Eles não comeram nenhuma, porém, aquele local estava espirrando essas flores no ar, e isso faz as pessoas esquecerem de tudo. Além disso, Hermes também o lembrou de fazer uma certa coisa antes de ir embora, mas Percy não se lembra o que era. E de repente, ao ver o Augustus descendo uma escada rolante, Annabeth se lembra do Grover. Os dois então vão até o Augustus para perguntar se ele viu o amigo sátiro deles, o Grover. Mas Augustus sai correndo dali e eles têm que correr atrás dele. Percy consegue pegá-lo, mas o sátiro não fala nada. E logo, Annabeth e Percy encontram o Grover jogando jogos de realidade virtual. O sátiro não se lembra deles, porém Percy diz que eles têm que ir embora para começar uma missão. Isso anima muito o Grover, que mesmo sem conhecê-los, decide participar da missão com eles. Os três então vão até o estacionamento para procurar pelo carro do deus Hermes, mas eles não sabem qual carro é. Até que de repente, Annabeth se aproximou de um carro de táxi e encontrou um bilhete nele. Era um bilhete do próprio Hermes, que já começava chamando os jovens de burros. Annabeth deveria ter imaginado que o deus dos ladrões percebeu que ela estava o subtraindo. Nesse bilhete, Hermes deixou escrito que tem um mapa dentro do porta-luvas com as direções para a porta dos fundos do submundo. Quando eles chegarem até a estrada, se tornarão viajantes e o carro os levará para onde quiserem. Mas um deles ainda tem que tirar o carro da garagem e ninguém sabe dirigir. Percy, entretanto, fala que não deve ser tão difícil e ele vai tentar dirigir o carro. Já começa batendo de frente com o carro e depois batendo de ré. Agora, ele vai ter que fazer uma curva fechada para sair do estacionamento e todos ficam impressionados, pois o Percy conseguiu fazer a curva, mas saiu arrastando a lateral do carro toda na parede. Além disso, ele ainda quebrou a cancela do estacionamento e foi direto para o meio da rua, onde um caminhão estava vindo em alta velocidade, mas no momento do impacto, eles foram teleportados para a praia. Essa é a praia de Santa Mônica, onde Percy deveria se encontrar com seu pai, o Poseidon. Agora Grover já se lembra da Annabeth e do Percy e pede desculpas por ter se esquecido de tudo, mas não entende como ela e o Percy não se esqueceram. Annabeth então diz que quando você está sozinho é muito mais fácil de se esquecer de seus amigos do que quando você está junto de um deles. Percy então diz que está na hora de ir conversar com seu pai e o Grover e a Annabeth ficarão esperando por ele. O jovem então entra nas águas do oceano e se encontra com uma certa jovem. Ela pede desculpas e diz que Poseidon esperou o máximo de tempo que podia. O solstício de verão aconteceu algumas horas atrás. O prazo de Zeus terminou. Por causa disso, o pai de Percy foi reunir o exército para se preparar para a guerra. Ele, entretanto, deixou uma mensagem para seu filho. A culpa disso não é sua. Você foi corajoso e forte, e eu estou orgulhoso. A jovem então diz que o Percy agora tem que voltar para o acampamento, mas ele diz que não, pois ainda não terminou sua missão. A guerra era só o começo do plano de Hades. Há outra coisa por vir, algo ainda pior. Seu pai com certeza não sabe disso. Percy continua dizendo que precisa impedir Hades e precisa continuar. A jovem então diz que Percy é muito mais parecido com Poseidon do que ele imagina, e para ajudá-lo, ela dá aqueles 4 negócios para o Percy, dizendo que cada um tem uma volta do submundo. Ele deve salvar o mundo e depois salvar sua própria mãe. Parece que no próximo episódio a situação vai ficar doida. Aparentemente, Percy irá entrar em combate contra Ares, o deus da guerra. Obrigado por assistir, até o próximo!